Então aqui a gente tem um sobrado no litoral, um sobrado de 150 metros quadrados, montado em 7 dias. Entendeu isso? 150 metros quadrados em 7 dias. 7 dias, gente, a gente saiu aqui da fundação e cobriu. Por que é tão importante cobrir? Porque eu me livro da chuva. E se eu me livro da chuva, eu consigo adiantar outras etapas da obra mesmo quando chove lá fora. Isso sim é uma rapidez de obra, isso conta a favor do tempo de obra, tá? Por que é tão rápido? Porque toda essa estrutura é pré-montada lá na fábrica e depois ela é montada na obra. Então, a fábrica de estrutura metálica, ela não corta as peças, né? Precisa de um pilar com seção W de tal tamanho, uma viga com seção W de tal tamanho, a gente corta e deixa para montar lá na fábrica, lá na obra. Não, eles cortam, eles fazem o devido tratamento que tem que fazer, às vezes tem que tirar uma rebarba, às vezes tem que ir para galvanização e voltar, e eles pré-montam. Como que você sabe disso? Gente, porque eu tive fábrica por 10 anos. É assim que a gente faz. A gente tem que pré-montar, porque eu não vou correr o risco de ir com um caminhão Munk, ou às vezes, quando a obra é maior, um caminhão guincho, até a obra com tudo isso, com funcionário, com um mundaréu de custo, para lá descobrir que a peça está errada. Não vou. Então, eles pré-montam tudo antes, por isso que é tão rápido. Quantas pessoas tinham nessa equipe? 4 colaboradores da metalúrgica que montou essa obra. A gente não tem mais metalúrgica, hoje a gente trabalha exclusivamente com projeto, assessoria, consultoria e cursos online. E esse conteúdo gratuito que você está assistindo aqui, não é mesmo? Que dá um trabalho também, vamos dizer. Inclusive, você já deixou teu curtir? Por favor, gente, curta e compartilha lá no grupo dos arquitetos, dos engenheiros, tudo, do condomínio, do vizinho, dos técnicos de edificações. Compartilha com todo mundo, gente, tá? Porque esse conteúdo é gratuito e dá trabalho fazer. Essa obra, então, fomos nós que acompanhamos, mas quem executou, quem fez a parte da estrutura metálica foi uma metalúrgica. Quem fez a parte de fundação, uma equipe de civil, e a elétrica, uma equipe de elétrica, e por aí vai. Então, depois desses 7 dias, a obra está livre da chuva. Qual etapa que ela está sujeita às intempéries? Fundação. Essa aqui é a casa de campo Jacu Rabudo. Inclusive aqui a gente tem uma pessoa atiradora. Tá vendo que ela está com uma Nerf na mão, se preparando para atirar em alguém nessa casa de campo. Essa casa de campo tem 80 metros quadrados. Olhando na foto dela pronta, eu sei que não parece, porque até aqui, ela já existia. Daqui para lá, ela é nova. Por isso que a gente seguiu essa linguagem. Não é a minha linguagem favorita? Não é a minha linguagem favorita. Mas, gente, eu não faço casa só para o meu deleite. Eu faço casa para os clientes. E essa casa aqui fazia muito mais sentido a gente seguir a linguagem da casa existente até olhando o futuro. Quando quiser vender essa casa para ela ter valor de mercado. Porque senão ficaria duas coisas que entregariam que era uma emenda, que era uma reforma, que era uma ampliação. E desse jeitinho aqui, tudo meio que flui, parecendo uma coisa só. Então, esses 80 metros quadrados dessa parte nova aqui, eles foram... E aqui ainda tá esses... mastros de bandeiras, que na verdade é para instalar um pergolado, que não foi instalado ainda. Esses 80 metros quadrados aqui foram montados, gente, em 5 dias. Com uma estrutura tubular, que eu gosto de ter aqui uma amostra. Uma estrutura tubular montada na obra. Essa estruturinha aqui, Estão vendo? Tá focando? Tá focando. Essa estrutura foi montada na obra com uma equipe de um montador e um soldador. Como ela é térrea, vocês estão vendo, né? Pilares e vigas na casa térrea. Não precisou de equipamento, não precisou de caminhão Munk, nem nada disso. E eles conseguiram montar isso muito rapidamente em 2, em 5 dias. Aí as pessoas falam, Edna, mas não é mais barato fazer em concreto armado? Gente, só você comparar. Quanto tempo que leva? Porque 2, você pega um pedreiro e o ajudante dele e vê se eles fazem em 5 dias todas as formas e concreto e vibram em 23 dias de cura e tudo, sabe? Não faz sentido. Qual que é a segunda vantagem da estrutura metálica para você saber transmitir esse conhecimento para o teu cliente? Controle de custos. Uma das maiores queixas em construções hoje é:
minha obra custou o dobro. Infelizmente, essa queixa acontece depois que a obra acaba. Porque antes da obra iniciar, todo mundo é iludido. Isso pode ser evitado se eu contratar um pacote fechado da estrutura. Qual é a etapa onde mais tem imprevistos na obra? Na estrutura. Porque eu tenho tempo de cura, porque é um material que precisa ter uma dosagem certa. Se eu contrato a estrutura pronta da metalúrgica, é um pacote fechado, é um orçamento fechado. Sem contar que quanto menor o tempo de obra, menor o impacto da inflação e menores as chances de desperdício. Então eu tenho um aumento de preços mensal, ainda está pequeno, mas existe um aumento de preço mensal, que vai interferir no teu controle de custo. Então se você tem uma obra que dura 3 meses, a primeira casa que eu fiz foi em 2009, antes de eu me formar, porque eu me formei em 2010, 2011. Estava no 4º ano da Faculdade de Arquitetura, da Federal do Paraná. Essa primeira casa, a previsão, se a gente fosse fazer ela em concreto armado, viguetas, pilares e tudo mais, era que a gente demorasse 9 meses. A gente fez em 3 meses, tá? Isso foi um diferencial imenso para que a previsão de custos que eu tinha se confirmasse, fechasse, batesse certinho. Porque quanto maior o tempo de obra, mais sujeito a imprevistos você está. Então, a segunda grande vantagem do uso da estrutura metálica é o controle de custos. Qual que é a terceira vantagem? Precisão. Porque as peças são fabricadas em chão de fábrica com condições de trabalho melhores do que em canteiro de obra. Agora pensa comigo. Tem uma equipe montando a estrutura lá no canteiro de obra, em concreto armado. São formas de madeira que tem que cortar, tem que alinhar, tem que fazer gravata nessas formas de madeira, tem que calçar as formas de madeira, porque o concreto, gente, é muito pesado. E a primeira vez que eu vi que eu participei de uma concretagem, eu pisando no meio da concretagem, é totalmente desnecessária essa história, mas já que eu comecei, vou contar. Pisando no meio dessa concretagem, vi com os meus olhinhos o mangote, que é uma grande mangueirona, né, que vai cuspindo concreto. Vi esse mangote enroscado num ferro da laje. E falei, vou lá ajudar. Tava todo mundo fazendo alguma coisa, eu com meu capacetinho, com a minha botina de segurança, com a minha luvinha, vou lá ajudar. Cheguei lá, gente do céu, não sei do lugar, você entendeu? O negócio não saiu do lugar, não juntou nada. A minha presença lá foi a mesma coisa que nada. Então é muito pesado o concreto. Não dá para fazer uma forma de qualquer jeito. Então, se uma equipe está lá no chão da obra, fazendo a forma e tudo isso, as chances dela cometer um erro ou da estrutura não sair assim tão precisa são muito maiores do que a equipe que está lá na fábrica. Primeiro, que o projetista da estrutura metálica, ele já escolhe peças que têm um tamanho padrão, né? Então, ó, por exemplo, isso aqui, ela já escolhe, essa aqui, um perfil W, piriri, pororó, tanto por tanto. Já escolheu o perfil que ele vai usar. Então, esse perfil já vem na fábrica, na medidinha correta. É só ele cortar o comprimento. Você concorda que isso aqui, não tem como errar, porque já veio da fábrica. Aí, corta o comprimento certo. Pré-monta. Outra coisa, o quilo disso aqui é caro, né, gente? A fábrica não vai ficar cortando errado e mandando errado para ter que refazer. Então, as chances são de que a precisão, são assim, 200%, de que uma obra em estrutura metálica saia mais precisa do que uma obra em concreto armado. As peças metálicas vão para a obra como um Lego. Como a metalúrgica recebe quando a construção está pronta, presta atenção nisso. A metalúrgica recebe quando a construção está pronta. É empreita contra entrega. Então é interesse dela não cometer erros para que o mais rápido possível a entrega seja feita e o valor seja acertado, ou seja, ela receba aquilo que ela tem direito. Ela só recebe quando a obra está montada. Então, por exemplo, naquela foto que eu estava sentadinha naquele sobrado de 150 metros quadrados, só depois daquela visita nossa e conferência é que a fábrica recebeu. Então ela montou, não era interesse dela montar errado, para ir lá o arquiteto, engenheiro, o dono, seja lá quem for, e falar, que puxa, tá errado. Volta caminhão que volta equipe. Não, ela não tem esse interesse. O interesse dela é que esteja tudo certinho. Qual que é a quarta vantagem da estrutura metálica? E eu vou bater muito nessa tecla agora no Instagram.
Dark Steel, selecionando várias casas nessa pegada da sustentabilidade, porque cada vez mais isso tem que ser uma preocupação para nós. Se a gente vai construir, por que não construir de um jeito mais sustentável? E por que a estrutura metálica é sustentável? Porque ela é 100% reciclada e 100% reaproveitada. Eu gosto de dar mais ênfase para o reaproveitamento da estrutura metálica. Então, e eu sempre conto essa história também, sempre estou devendo essa foto. Do que é essa história? Como nós tivemos, por exemplo, uma fábrica por 10 anos, a gente tinha muito toco, muito pedaço que sobrava de obra. Como esse aqui. Gente, nunca um pedaço desse aqui foi pro lixo ou virou caliça ou qualquer coisa parecida. Todos os pedaços têm utilidade. Aí, o excelentíssimo meu marido, que está aqui sentadinho na minha frente, que é engenheiro mecânico calculista aqui da Dark Steel, resolveu de fazer um barracão um dia. E ele fez um barracão só com sobras de outras obras. Eu vou um dia mostrar essa foto. Sempre que eu lembro de contar essa história, eu não lembro quando eu estou preparando a aula. E aí essa foto sempre fica no débito. Mas, fato é que ele montou, ficou incrível esse barracão. Então, às vezes vem um pilar maior, depois diminui para um pilar menor. E ele conseguiu fazer todos mais ou menos iguais. Porque são sobras, né? Ele acabou não comprando material para isso. Mas, fato é que o aço, antes da gente falar na reciclagem dele, a gente tem que falar no reaproveitamento dele. As peças metálicas têm uma alta taxa de reaproveitamento. Aquilo que sobra de uma obra, o dono da empresa de estrutura metálica ou a equipe de estrutura metálica leva para a fábrica, fica lá disponível para eles reutilizarem várias outras coisas. E caso, em último caso, né, sobrou isso aqui, ó, que não dá, gente, não vamos usar para nada. Ele vai para o ferro velho, é vendido para o ferro velho, que ainda tem aquele monte de serralheiro, o pessoal que trabalha com grade de portão, com grade de janela e tudo mais, que vai lá, às vezes precisa dessa pecinha desse tamanho aqui, porque ele vai cortar e fazer um negócio lá diferente, tá? Então, o aço tem uma vida útil no mercado muito maior que os outros materiais, porque ele é muito reutilizado, antes da gente falar em reciclagem. E ele também é 100% reciclável, sem perder as suas propriedades, gente. Então ele pode ser reciclado infinitamente, tá? Eu já falei, né, que as peças que sobram são recolhidas e utilizadas em outros projetos, às vezes são vendidas para ferro velho. E a gente tem o projeto, inclusive, do aço verde. Se você já não ouviu falar, digita aí no Google. É uma fábrica de aço aqui no Brasil, não é no futuro, é hoje no Brasil, no Maranhão. E essa fábrica, ela já zera a contribuição de queima de combustível fóssil na fabricação do aço. Como que ela faz isso? Usando um combustível de madeira de reflorestamento para poder fazer essa queima, para fazer o derretimento lá da matéria-prima do aço. Então, isso não faz com que ela não gere CO2, tem uma pegada de carbono zero, tá? Diferente do concreto, que tem como base o cimento, que produz o CO2 na reação química durante a fabricação dele. Então, essa é a diferença básica entre você ter a sustentabilidade do aço e a sustentabilidade em outro sistema como o do concreto. Qual que é a quinta vantagem? Flexibilidade. Qualquer tipo de parede. Flexibilidade no quê? Em mudar a obra depois, em desmontar e montar em outro lugar, mas principalmente em usar qualquer tipo de fechamento para os vãos. Eu posso usar qualquer tipo de parede, qualquer tipo de cobertura, eu posso alterar as paredes quando eu quiser. Então, qualquer tipo de parede como qual? Bloco cerâmico. Então, essa casa aqui era um bloco cerâmico 6 furos. Edna, por quê? Porque é do lado de uma cerâmica, gente. Não fazia o menor sentido a gente trazer um material sustentável da China tendo os blocos aqui do ladinho, entendeu? E faz total sentido com a linguagem da casa, fez total sentido na planilha de custos também, que é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla. Nessa outra obra, que é o sobrado de 150 metros quadrados pronto, se você não reconheceu a estrutura, é ele, a gente tem as paredes secas. Paredes secas que não vai água nessas paredes tudo. Gente, a placa cimentícia, ela tem um base coat que vai por cima dela, que é molhado, tá? Eu não gosto que as pessoas digam que a placa cimentícia é parede seca,
porque ela tem um rebocão. Agora, essa aí não tem reboco nenhum. Por quê? Porque é madeira. É um revestimento com um painel Smart Side. Smart Side? Smart Lap. Agora fiquei na dúvida. Mas são réguas de madeira, esse marrom que você está enxergando, que vem por cima dos painéis USB, que foram instalados numa estrutura similar a steel framing, que está sustentando essa parede. Para o lado de dentro é gesso acartonado. Então, eu posso fechar esse meu vão com qualquer tipo de parede. Eu poderia ter usado aqui bloco cerâmico? Poderia. Por que não? Porque o conceito dessa obra é não utilizar água. Eles queriam uma obra mais sustentável. A gente pode ter também bloco de concreto, que é o caso da casinha 47, casa para os idosos. E aqui na Vila Terraço eu tenho paredes secas, eu tenho parede com telha, eu tenho parede com bloco cerâmico para você plantar a florzinha dentro. Essa parede seca aqui, ó, de madeira, que eu trouxe ela como exemplo disso, essa madeira veio da demolição da casa antiga. A casa antiga era inteira em madeira e foi usada 100% dela nessa nova obra, tá? Qual que é a sexta vantagem? Mão de obra qualificada. Gente, isso é muito importante para você entender, porque os funcionários são registrados. E até esses dias eu comentei aonde que eu comentei? No Instagram, eu acho que eu fiz um reel falando que o imposto o INSS a ser recolhido em uma obra de estrutura metálica, ele já parte de um desconto de 25% em relação a outros sistemas construtivos. E algumas pessoas foram lá e perguntaram, mas por que isso? É porque o aço tem algum tipo de benefício fiscal? Não, é porque considera o aço, a estrutura metálica, uma estrutura industrializada, e aquilo que é industrializado utiliza mão de obra registrada que faz os devidos recolhimentos. Isso tem total relação com o INSS, que é o imposto recolhido em cima da mão de obra, o imposto federal recolhido em cima da mão de obra. Então, por conta disso, que o INSS de uma obra com estrutura metálica, ele é sim mais barato, ele tem desconto e você pode até zerar. Será que eu zerei o INSS de uma obra? Sim, com certeza! Foi sucesso! Quase que comprei uma caixa de fogos de artifício para comemorar. Mentira, não sou dessas, mas fiquei muito feliz. Então, a mão de obra da estrutura metálica, ela usa funcionários registrados, carteira assinada, treinados. Treinados no quê? NR20, NR35, NR18, né? Trabalho em altura, que é NR18, NR20, acho que é líquidos inflamáveis, porque muitas dessas mãos de obra trabalham em portos e nos portos tem lá várias restrições. NR18, que é o trabalho na construção civil, ou seja, eles sabem como montar um andame, eles sabem como usar um cinto com talabarte. Tudo isso vem dentro do método de trabalho dessa mão de obra. Isso, gente, vai te livrar uma dor de cabeça imensa se você tiver qualquer acidente na tua obra. Porque a gente não pensa nisso, né? Mas assim, você colocar qualquer pessoa, qualquer equipe para trabalhar na tua obra, faz com que você esteja com esse baita risco. Quando você coloca uma equipe treinada, esse risco diminui. Então, eles têm a cultura de usar EPI. Você não vê um soldador soldando sem a devida máscara. Pelo menos aquela máscara que protege dos raios ali, ele vai estar usando. Às vezes, se fosse funcionário Arc Steel, que a gente não tem uma fábrica, mas se fosse, ele usar até uma PFF2 para fumular, sabe? E usar por baixo daquela. Eles, inclusive, usam luva, bota, avental, protetor auricular. É da cultura deles. Eles já foram, como eles são registrados, são treinados, são cobrados, são sindicalizados, eles trazem essa cultura para a obra. Isso é uma vantagem para o cliente, então é muito importante você explicar essa vantagem para esse cliente. Ah, mas eu estou pagando mais caro por essa mão de obra, mas eu estou diminuindo muito o meu risco na minha obra e tenho a redução no meu INSS depois, que é o imposto devido em toda a obra urbana, que precise passar pela Receita Federal, tá? Que precise lá do ABITS, na prefeitura e tal. Mas além de ser essa vantagem para o cliente, é uma vantagem pro profissional. Você vai tratar com pessoas que sabem ler projeto. Você entende o que eu estou falando. A gente que trabalha com canteiro de obra, que leva o projeto para a obra,
Quantas vezes a gente não se depara com profissionais que não sabem ler projeto? Às vezes a gente se depara, não só eu, mas o Osmário também, com profissionais que nem na hora de orçar a obra eles sabem ler projeto. Eles não entendem o que está pedindo, eles não entendem a complexidade daquilo, eles querem orçar a obra por metro quadrado, do geral. Ah, essa aqui tá difícil, 1.500, essa tá fácil, 1.300, essa tá média, 1.400. É assim. Não dá para continuar seguindo nessa linha. Por isso que ter uma mão de obra qualificada é um grande diferencial para a estrutura metálica e uma grande vantagem. Bom, entender essas características do aço para você projetar a casa, entender essas vantagens para você poder tirar as dúvidas dos teus clientes e assim se apropriar do material da maneira correta.